Né? Sejam todos muito bem-vindos e hoje a gente vai começar o nosso dia com muito cuidado, né? Porque olha só o tamanho do gap de alta que o mercado abriu. Olha lá, 555 pontos. A gente tem que ficar muito atento no dia de hoje por conta do que aconteceu no final de semana com o ataque do Irã e contra o Israel. A gente tem que ficar muito atento com isso, porque a, tudo leva a gente a pensar que o mercado vai derreter por conta da guerra. É ou não é? Quantos de vocês não pensaram, segunda-feira vai ser um dia de queda, vai ser um dia de venda, vamos trabalhar vendidos, não é? E realmente pode ser que aconteça, né? Porque uma situação como essa abala o mercado de uma forma global, né? De uma forma muito importante. No entanto, como os banqueiros eles pensam que a maioria vai pensar que vai trabalhar vendido, o que eles fazem? Vão atrás do stop da galera que vai operar vendido. Então, hoje o dia é um dia que a gente precisa ter muito mais uma postura de observação de qual vai ser o impacto do que está rolando do que realmente fazer muitas operações ou poucas operações, tá? Tem que fazer apenas aquela operação que a gente vai poder olhar para ela e falar assim, meu Deus, essa aqui eu não posso perder, tá? Então, vamos lá. Panorama Lattes. Olha só, lembra que eu estava falando para vocês a semana passada sobre esse indicador de volatilidade das opções? Esse é um indicador que vai servir como um termômetro do quanto o mercado ele está preocupado com a queda das ações. E é um índice relacionado ao S&P 500, tá? Que é o índice futuro lá dos Estados Unidos, das 500 maiores empresas que estão sendo negociadas lá. Então, o S&P 500 lá, ele está em alta de 0,57. E o índice de volatilidade, esse indicador, que é o conhecido indicador do medo, ele está negativo, em menos 2,26. Ou seja, o mercado norte-americano, por enquanto, não está preocupado com queda. A gente tem uma maneira bem simples de entender esse VIX. VIX significa Volatility Index, tá? Que significa o índice de volatilidade das opções, certo? Mercado de opções. Então, quando o índice ele está baixo aqui, significa que o mercado não está preocupado com quedas. Pelo contrário, ele está mais tranquilo e mais propenso a movimentações de alta, tá certo? E isso a gente está vendo aqui que aconteceu com essa abertura, que foi uma abertura significativa. O VIX, quando está alto, aí significa que as pessoas estão preocupadas que o mercado vai derreter, elas compram put lá nas opções para tentar proteger o seu capital. Então, quanto maior o VIX, maior a probabilidade do índice cair. Quanto menor o VIX, menor a probabilidade dele cair, ao contrário, dele subir. E existe um range que vai apontar para a gente qual é a probabilidade maior dele subir ou dele descer. E esse range
é de 3% para cima, 3% positivo, ou 3% negativo, tá? Então, aqui ele está bem pertinho dos 3% negativo, ou seja, existe uma probabilidade maior do índice subir, do S&P 500 subir. E como o nosso mercado ele é diretamente influenciado pelo que acontece lá fora, se S&P 500 sobe, a gente também precisa avaliar essa possibilidade de subir, do índice brasileiro subir também, tá bom? Energia no momento, né, que tem aqui a questão de petróleo, está trabalhando um pouquinho negativo, gás natural e gasolina tudo negativo. Os agrícolas, em sua maior parte, com exceção de soja e café, estão positivos. Emergentes, as bolsas dos emergentes aqui, ó, brasileiro está um pouquinho negativo. Deixa eu autorizar aqui a entrada aqui da galera. Metais, em sua maior parte, estão positivos. A bolsa da Europa está positiva e da Ásia e do Pacífico, que estão bem mais próximas ali, né, da região de conflito, especialmente aí a questão da China e da Coreia, Japão, estão trabalhando no negativo. Olha só o quadro do Ibovespa, todo negativo aqui. Queria ver como é que eu aumento esse trenzinho aqui. Olha lá, Ibovespa todo negativo. Tá vendo a contradição? Né? E essas contradições elas são interessantes. O mercado lá fora aponta uma probabilidade maior de alta e o mercado interno, né, apontando uma probabilidade maior de queda. E aqui no gráfico que a gente está vendo é que ele teve aí um grande gap de alta, não conseguiu ter continuidade, foi apenas uma barra forte, né, que aconteceu. Então, provavelmente isso aqui vem para aquelas pessoas que começaram o dia posicionadas com venda, acreditando que o mercado iria derreter, né? Então ele vem para pegar o stop todinho da galera e aos pouquinhos ele vem voltando a se equilibrar. Uma probabilidade aí, de acordo com o que a gente está vendo aqui nesse quadrinho aqui do Ibovespa, de vir fechar o gap, tá? Então a gente vai ter essa região aqui de forma importante. Existe aqui algumas marcações que eu coloquei, aqui é do 126.370, que são marcações aqui lá do meu gráfico de 5 minutos, do diário, que representam suporte aqui, ó. Olha lá, aonde o preço está chegando, tá vendo? Impressionante, né? Eita, marcação boa. E tem o ajuste aqui no 126.037. Que fica bem pertinho aqui da linha fúcsia, né, de suporte principal do Dr. Fabrício. Então,
esse suporte principal, junto com o ajuste na primeira hora do dia, traz uma possibilidade muito boa de correção, tá? Porque a gente vai ter fechamento de gap, a gente tem suporte principal junto com o ajuste. Então, essa região aqui, ela se torna uma região interessante pra caramba para poder fazer correção, tá certo? DI futuro está 0,39, ou seja, ele está acima da linha do zero e se aproximando aqui de uma região interessante, uma região crítica de alta de juros. Então, juros altos começam a incentivar as pessoas para vendas. Marcelo, o que é esse Latos? Latos é o sobrenome de um cara chamado Jefferson Latos. Esse Jefferson Latos apanhou do mercado financeiro por 8 anos. E ele foi desbravando o mercado e ele conseguiu virar a mesa dele de uma maneira impressionante, estudando muito, se profissionalizando muito. E hoje ele tem, além de ser trader, né? Ele tem um escritório onde ele oferece cursos e coisas do tipo. E ele tem esse site que é o Panorama Latos. E esse Panorama Latos ele traz informações fundamentais do mercado financeiro para a gente. Então a gente precisa, eu estou gostando muito dessa plataforma, porque ele vem trazendo informações aí legal e sempre online, né? Sempre atualizadas. Olha que suporte que é impressionante como o preço travou aqui nessa região, né? Vamos ver aqui a mínima desse candle foi 330. 330 menos 248 dá 82. Cara, isso é muito bom. Deixa eu fazer uma coisinha aqui, viu, minha gente? Rapidinho. Ah, não. Primeiro eu preciso marcar. Sete, 26, 2, 4. Vamos ver se ele vem para romper essa mínima aqui. Está fazendo uma mínima menor. Cento e vinte e seis, 320. 72, tá bom demais. Olha, ele veio testar esse suporte aqui, olha, sentiu um pouquinho da força dele e fez um pullbackzinho aqui para dar continuidade na parte de baixo, tá? Só que ele não está conseguindo avançar daí, ó. Ele está travando no mesmo ponto, no 126, 320.
Vamos acompanhar aqui o fechamento desse candle. É um candle novo, ele tem 4 minutos ainda de vida para continuar evoluindo aqui para baixo. O número mágico é o 537, André. A Denise, é 537. Agora, independente de mercado, que situação esse negócio de guerra, né, gente? Que intolerância é essa que a gente está vivendo na sociedade mundial? Assim, é uma coisa assim triste, né, de ver. 9 horas e 17 minutos. Já dá para a gente fazer as nossas marcações aqui do range de abertura e pular para outro gráfico, 126,065. Você Ctrl V, vamos levar essa linha lá para cima. Ctrl C, Ctrl V, vamos levar essa aqui também. 126,857. E 127,065. Muito bem, range de abertura está demarcado, podemos ir para o nosso gráfico. E aqui eu estou gostando de ver uma coisa aqui. Para quem é novo aí no canal, né, na mentoria do Dr. Fabrício, eu tenho algumas observações de alguns operacionais aí que... Eita. Eu tenho feito algumas observações e alguns testes, tá, em mesa proprietária, tá? Isso desde o ano passado. E às vezes eu penso em aplicá-lo. E esse que eu estou montando para vocês aqui verem é a faixa de prata. Ah, é que esse aqui está no infoot. Deixa eu ir para o InJ para marcar aqui, para ele poder replicar.
Então, o que que é essa faixa de prata? Vocês já ouviram o Dr. Fabrício falando sobre o moedor de trader, né? O liquidificador de trader. E esse moedor de trader, ou liquidificador de trader, é uma região entre VWAP diária, que é essa linha azul que vocês estão vendo aqui, e a média exponencial de 20, tá? Essa região é uma região onde existe uma concentração de robôs institucionais muito forte. E eu comecei a ver que às vezes haveriam algumas oportunidades de fazer trades interessantes aí. E comecei a observar essa faixa de prata, essa região, com um pouco mais de atenção. E o que eu comecei a perceber é o seguinte: bom, se o moedor de trader é uma região entre VWAP diária e média exponencial de 20, e o preço tende a ficar batendo aqui dentro, quando o corredor italiano se fixa às 9h15 da manhã, eu traço essa linha vertical nele e marco essa região entre VWAP diário e média exponencial de 20. E o que eu comecei a perceber é que, uma vez que o preço chega aqui no suporte, ele tende a voltar aqui para essa linha superior. Quando ele chega na sua linha oposta, ele tende a voltar até uma média mais forte que se apresente. Então, neste caso aqui, o que é que acontece? O preço chegou aqui, ó, tá vendo? Exatamente aonde é a média exponencial de 20, e ele começa a tentar se recuperar. Aqui nós temos uma média de 200, nós temos uma média de 87, nós temos uma média exponencial de 72, e que o preço está tentando derrubar, romper essas médias aqui, e não está encontrando muita facilidade. Tá vendo? Nos últimos minutos ele tem tentado romper aqui. E aí a resposta é que provavelmente aí ele vem, se não tiver uma força muito forte que o derrube, vem a buscar essa média aqui em cima, tá? Agora, esse é um setup que acontece geralmente na região de trap zone. Então é um setup muito arriscado de se fazer, sabe, gente? Então, aonde que eu busco fazer esse setup? Na mesa proprietária, tá? Ó, vamos ver quantos pontos esse setup ele pode render. 334 pontos. E o stop dele tem que ser um stop de 100 pontos só, tá? Porque se o preço ele rompe aqui uma dessas linhas, ele pode ir embora. Então tem que ser um stop muito curtinho, tá certo? Aqui nós temos aqui na região do canal de Keltner, né, no operacional, a situação que aqui ele deu um sinal de vendas, mas teve um fechou fora e um fechou fora também aqui. E o ideal é que aconteça um fechou fora, fechou dentro. O que é que nós estamos vendo no IFR? Uma divergência de IFR, o que pode ser algo interessante. E a região mais favorável para que a gente tenha um movimento de correção é na linha fúcsia do Dr. Fabrício, que está junto com o ajuste e junto com o fechamento do dia anterior aqui, ó. Então, a nossa região mais favorável para uma correção, né, de forma mais segura, é essa região aqui, ó, tá? Então, idealmente, a gente tem que ver um sinal acontecendo nessa região. Uma outra situação que eu tenho visto e que eu tenho prestado atenção é com relação ao IFR.
O IFR, às vezes, ele nos dá alguns sinais falsos. E eu comecei a perceber que ele tem uma probabilidade maior de nos dar essas divergências falsas quando acontece essa característica aqui, ó, que está acontecendo agora. Quando um pico acontece na região dos 50%, olha lá, 49,57, arredondando 50%, e ele faz uma pernada, tá? Eu estou para apelidar esse setup de perna longa. Ele tem uma probabilidade de gerar uma divergência falsa e fazer uma segunda pernada, às vezes uma terceira pernada, tá? Bom dia, Marcelo. Bom dia. Olha, se a gente fizer um trade aqui, que é o trade da faixa de prata aqui, ele já vai estar protegido pelo Price Guide. O que está me dando uma vontade incrível de fazê-lo. Mas é uma vontade que eu preciso conter. Por quê? O DI ele está em 0,83, ou seja, a taxa de juros está alta. Taxa de juros alta, ele incentiva, né, a venda. Então, isso é coerente com a probabilidade desse preço continuar caindo e fazer uma outra pernada aqui. Se a gente for olhar lá o VIX, ele continua a menos 2,55, o S&P 500 está lá em mais 0,63, o que quer dizer que o mercado ele pode ser um mercado tranquilo para a compra. Então, eu tenho uma informação para venda e eu tenho uma informação para compra. Existe uma divergência de informação aí. Aqui a divergência é clara, né? Então, se ele fechar, ele vai fechar um pouquinho acima da média inferior do canal de Keltner, aqui, o que me faz pensar assim em fazer aí uma operação, mas é uma regiãozinha que está bem no limbo aqui, né? O ideal é que fizesse que eu entrasse aqui, ó, junto com essa linha. E o fechamento do dia anterior está logo aqui. O ajuste está aqui. A gente, às 9h30, tem notícia do varejo. Olha só que coisa importante, viu, gente? Notícias do varejo lá nos Estados Unidos agora. Então, isso pode trazer aí um impulso aí para cima ou para baixo. E aí a gente vai se precaver um pouquinho para ver o que é que vai acontecer. Ô, Denise, eu vi agora. Obrigado. Se agradecendo, né? De nada. Olha lá. Que eu estava falando aqui, ó, gente, ó. Tem uma pernada, tá vendo? Ele gera uma divergência falsa e o preço continua caindo, fazendo uma segunda pernada. Agora ele chegou aqui na linha fluxa do Dr. Fabrício. São 9h30, exatamente o momento da notícia, e a gente tem que acalmar os ânimos aí para não se precipitar. Olha, a projeção do varejo era de 0,5% e veio 1,1% no mensal.
e 0,4 veio 0,7, ou seja, o varejo está vendendo mais do que o que foi projetado. Olha, a barra de força com agressão vendedora em nível médio, chegamos na região de ajuste e o fechamento do gap que eu tinha falado lá no comecinho do, da nossa avaliação. A agressão continua sendo vendedor e a taxa de juros está subindo muito, ó, veio aqui para 1,17, o que continua dizendo aqui uma grande possibilidade de da força vendedora ter continuidade, tá? O sinal acontece, mas ele acontece de cara com o price guide, ou seja, não tem um caminho livre à frente e a nossa agressão ainda é vendedora, tá? Tá rolando aqui um, uma sombra bastante interessante. Então, aqui a gente teve uma divergência que foi falsa, tá? E a gente pode estar vindo aqui, olha, agora não fez divergência, né? Ele fez aqui só uma sobrevenda. A agressão vendedora apagou, o DI continua alto. Vamos ver como é que está o VIX. E o VIX está subindo aos pouquinhos, mas ainda contando com um setup aí de lateralização. Vamos ver aqui, ó. Ele chega. Outra coisa importante, tá vendo aqui a faixa de prata que eu tinha marcado para vocês? Na faixa de prata, quando o preço ele trabalha para fora dela e depois ele volta, aqui seria o equivalente à média exponencial de 20 períodos, que é o que está acontecendo, tá? Então, essa linha aqui, ela começa a se transformar em uma resistência, tá certo? E aí o preço ele tem uma probabilidade de voltar a trabalhar aqui um pouquinho para baixo. Se ele fechar para baixo aqui, ele fecha em cima do ajuste mais uma vez, que pode ser uma região de suporte, ainda mais se tratando da primeira hora do dia, tá? Essa subida aqui, ela me parece que aconteceu muito mais por conta do efeito da notícia do que do andamento natural do deslocamento do preço, tá? Então, esse Vzinho que aconteceu aqui, a gente precisa esperar esse candle agora fechar para ver o que é que vai acontecer. Faltam 25 segundos e aqui agora é que a gente vai ver se realmente esse preço ele vai entrar na área de vendas ou se ele vai buscar lá o preço de abertura novamente. Vamos ver se ele vai ter força para romper aqui a média exponencial de 20 ou não. A média exponencial de 20 ela está casando com a média central do canal de Keltner, tá? Se a gente for ver aqui, ó, nos 5 minutos e no Renko, elas estão posicionadas de maneira bem próxima. A agressão é compradora, a taxa de juros continua lá em cima,
e ele veio aqui querer romper essa média exponencial de 20. Caminho livre à frente? Não, porque a gente tem essa média aqui de 87, que é uma média muito forte, junto com a média exponencial de 72, que pode ser uma resistência aqui, que está junto com a média superior do canal de Keltner. Então, o preço ele deve chegar até aqui e sentir uma dificuldade de continuidade. A VWAP está aqui ó, no 126.308. A VWAP está um pouquinho acima da média superior do canal de Keltner. Se eu executar esse setup da faixa de prata, gente, é um setup que pode demorar muito, tá? Para que o preço venha alcançar o objetivo final dele aqui em cima, tá? E no meio do caminho aqui, a gente já vê, ó, que tem VWAP diária, tem aqui a média de 87 aqui em cima, que está juntinho com essa linha pontilhada aqui. Então ele tem que fazer um esforço gigante para conseguir chegar até aqui em cima, tá? Então, assim, não existe um caminho livre à frente para o movimento comprador. Taxa de juros aqui numa região muito cara, muito mais provável a venda do que a compra. A grande descida que aconteceu desde a abertura do mercado até aqui, né, vocês veem que a inclinação das médias do canal de Keltner ela já diminuiu, tá? Então, vamos ver se esse foi um movimento de recuo para ganhar força vendedora para vir romper essa região e ter continuidade. Olha o tamanho do pavio que está acontecendo aqui nos 5 minutos. Ou se ele vai travar aqui novamente para voltar a subir. Tenham calma, não cliquem ainda só porque a gente está aqui na linha do Dr. Fabrício, tá? Tenham calma. É uma região, é um momento que agora está muito difícil, muito arriscado. Ó, o trade ele já perdeu a mínima anterior aqui, então ele meio que quebra a, a continuidade de uma estrutura de alta, tá? Então agora o que que a gente precisa ver? A gente precisa ver um setup de tendência, porque esse preço ele vai ter que romper esse fechamento aqui e fazer um retorno a uma média, tá? Vamos pegar aqui o Mac Dentista, por exemplo. Ele tem que fazer um retorno à média, gerar um coice de mula para poder continuar caindo. E a média ela tem que romper o price guide. Por enquanto ela não rompeu ainda não. Ou seja, a gente está numa zona de limbo total. A agressão compradora é muito forte.
mas a taxa de juros está empurrando o pessoal aqui para baixo. Olha, está gerando o box da verdade. Se fechar para baixo, você entra? Não, porque a gente tem o fechamento do dia anterior aqui ainda, tá? Então esse preço ele pode ficar preso nessa região aqui até a abertura do Ibov, tá bom? Então tome cuidado. Não é hora de apertar botão ainda. Tem até uma galera que fala assim, né? Olha, apertar botão próximo ao ajuste é uma situação complicada porque sempre tem muita gente posicionada dos dois lados, né? Comprado e vendido. Então é uma região de operação mais arriscada, né? Olha, tá vendo a média? Ele não conseguiu romper o price guide, ó. E aí isso é uma coisa importante que a gente precisa conseguir entender, que não é o preço que tem que romper price guide, é a média, tá? Então, como essa média ainda não conseguiu romper aqui o price guide, a gente volta para o nosso setup de correção. Ó, ele bateu aqui na média exponencial de 20, que casou aqui com a linha da faixa de prata, e está encontrando aqui uma região de resistência e não tem caminho livre à frente aqui por conta da média superior do canal de Keltner, né, da VWAP se aproximando aqui do limite de volatilidade, e a gente está vendo um movimento mais tendencioso aí para a queda. O Latos agora ficou mais negativo, está em menos 2,84, né, o VIX. Então é o seguinte, a partir de menos 3 existe uma probabilidade maior, sabe, ficar menos 3,1, 2 assim por diante, existe uma probabilidade maior do preço subir, tá? S&P 500 tá subindo, e eu não sei por que essa informação aqui ainda não está atualizada. Acho que só vai atualizar ali na abertura do mercado. A visão geral aqui das bolsas todas é uma visão, né, de lá nos Estados Unidos de queda, e nós estamos confluindo com essa visão aqui também. Já na Europa, as bolsas todas estão em alta. Tá vendo que salada? Ó, o S&P 500 está todo comprador. Então, lá fora, o cenário é de alta, mas olha a contradição aqui. Ó. O S&P 500 a menos 1,47. Então, tem alguma coisa esquisita aí rolando.
9h45. E agora, por conta do horário, eu já não acho mais interessante fazer nenhum trade ou pensar na possibilidade de fazer mais nenhum trade em razão aí da proximidade da abertura do mercado à vista, tá? Porque um trade ele pode demorar, o volume que a gente está vendo aqui no volume financeiro, ele tem sido um volume decrescente. Então, ao mesmo tempo, a gente perde aquela urgência vendedora que estava acontecendo e o mercado com um volume baixo desse aqui, provavelmente ele vai ficar batendo aqui para cima e para baixo por conta dos cliques dos CPFs e dos robôs que vão ficar pegando o stop, né, de CPF aqui nessa região de limbo grande, essa região aqui. Olha só, aqui a gente tem os últimos três candles aqui nos 5 minutos, né? São candles grandes, a amplitude deles, vamos ver de quanto que é. 220 pontos, 270, 210, 190, na faixa de 200 pontos, né? Então, isso aqui me cheira a quê? Isso aqui me cheira a acumulação, né? A gente teve, desde a abertura, um movimento de queda. Então, agora é um momento onde os institucionais precisam fazer caixa para que eles possam tomar uma direção para cima ou para baixo. E aí, como é que acontece essa situação, né, de acumulação para que esse preço possa se deslocar daí? A situação acontece assim. Aqui embaixo é recomendado a compra. Então, esse momento aqui seria um momento para você pensar em compra. E aqui em cima, a gente pensa em vendas. O institucional, ele compra dois lotes aqui e vende um aqui. Aí o preço desce, né, vendido aqui um, aí ele compra mais dois aqui e vende mais um aqui. Aí ele compra mais dois aqui e vende mais um aqui. E aí essa sacanagem que ele fica fazendo. Agora, o que geralmente acontece? Para que o preço saia daqui, tem que formar um candle abaixo dessa região e depois ele tem que voltar aqui para dentro. Quando ele volta aqui para dentro, aí o preço ele vem para alçar voo aqui para cima. Porque ele conseguiu pegar o stop da galera que ficou comprando aqui embaixo. Aí ele gera a liquidez que ele precisa, que é o que está acontecendo agora, tá? E aí depois ele vem na sua jornada ascendente. Agora, essa situação, ela é uma situação mais tranquila de a gente conseguir pensar em um horário favorável para que a gente não seja pego de surpresa por conta do movimento da abertura do mercado. Como é que eu gosto de comparar esse movimento de abertura de mercado?
Eu gosto de comparar como se fosse o momento da abertura dos portões de um estádio, onde tem aquela multidão fora do estádio para ir assistir um jogo de futebol ou para assistir um show de uma banda internacional, né, ou nacional que faça muito sucesso. E naquele momento que os portões abrem, a galera entra correndo para ir garantir os melhores lugares ali no gramado. E depois o pessoal se acomoda, né, e cada um fica no seu espaço. Então, na abertura do mercado, é a abertura dos portões, aonde tem uma galera que na sua maioria, pode estar mais, ter um volume maior posicionado contra não só a sua posição, mas também contra a lógica do mercado. Então, se eu estou falando aqui que o que está acontecendo agora é um momento de rentabilidade, de liquidez do institucional, porque ele conseguiu descer aqui e está brigando para fechar para cima, existe uma probabilidade maior desse preço agora continuar evoluindo para cima. No entanto, a abertura do mercado, ela pode trazer um movimento contrário a essa evolução e o preço despencar. Então, por conta do horário, a coisa mais prudente que a gente tem para fazer é não fazer nada, tá certo? Pode acontecer do mercado ter essa liquidez aqui e ele realmente, na abertura do mercado, pegar um impulso maior e vir trabalhar aqui para cima? Pode também. Só que quem é que sabe? Tá? Então, aqui, essa situação foi uma situação que, teoricamente, gerou a liquidez que o institucional queria, pegou o stop da galera. Tá? E agora a maior probabilidade é dele subir. Temos que tomar cuidado com uma outra situação aqui, que é uma coisa que é difícil demais aqui para os traders, que é a possibilidade de a gente estar diante aí de um canal largo. Ops. Existe aqui a possibilidade de a gente ter um W torto, né, que preferencialmente deveria estar com o último fundo acima do fundo anterior. Existe a possibilidade, né, no rompimento aqui, né? Se ele bater aqui nessa média, se ele fechar aqui para baixo e depois continuar vindo para cima, a gente tem um W torto muito melhor desenhado. E aí no rompimento desse pivôzinho aqui, cadê o meu triângulo? Foi-se embora o meu triângulo? Vou fazer outro. No rompimento desse pivô aqui, que seria aqui nessa região, aqui, a gente vai estar numa região de média, que pode servir como uma resistência. Pessoal, vamos combinar uma coisa. São 9h55 e no meu plano de trade eu tenho aqui que eu não devo fazer nenhuma operação por
melhor que seja o sinal até às 10 horas e 10 minutos. E eu vou respeitar a determinação que eu coloquei para mim mesmo que um super sinal apareça por aí, tá? Eu vou aproveitar que eu preciso fazer algumas ligações aqui, ver umas coisinhas do meu consultório online, tá? E eu vou deixar aqui a telinha aberta, mas eu vou precisar sair por uns 10 minutinhos. O doutor Fabrício sempre tira a onda da minha cara falando que esse horário eu vou fazer o número 2, né? Mas não é não, viu, gente? É a resenha dele, tá certo? Eu geralmente vou fazer o meu número 2 antes disso, tá? Bem antes da abertura do mercado, tá bom? Então eu volto já já.